Agora que nós vimos a permutação simples, vamos ver agora a permutação quando nós temos elementos repetidos. Por exemplo, a palavra batata. Você tem o A aí aparecendo 3 vezes e o T aparecendo 2 vezes. Como é que a gente faz nesse caso? Então a gente vai mostrar para você qual a lógica envolvida, como que a gente chega nessa expressão aqui e uma maneira bem prática de utilizar a permutação com elementos repetidos. No vídeo anterior, nós estudamos a permutação para elementos que não se repetiam. Se você reparar, nenhuma letra que aparecia ali nos nossos anagramas, por exemplo, era repetida. Agora nós vamos estudar os casos de permutação em que os elementos podem aparecer repetidos, que é o que nós chamamos de permutação com elementos repetidos. Para a gente entender o raciocínio de como a gente obtém esse tipo de permutação, vamos começar com um exemplo. Quantos anagramas podemos formar com a palavra batata? Então, observe que eu tenho aqui 3 As e 2 Ts. Então, tenho elementos repetidos. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a palavra batata, eu vou diferenciar as cores dos As e dos Ts para que a gente possa visualizar quando a gente mudar essas letras de lugar. Então, beleza. Então, perceba o seguinte, digamos que eu pego um anagrama qualquer. Se a gente permutar as letras iguais, o anagrama não vai mudar. Olha só, eu posso ter esse anagrama aqui da palavra batata. E eu posso ter esse mesmo anagrama, que é basicamente as mesmas letras, só mudei de lugar o primeiro A com o segundo. E o primeiro T eu troquei de lugar com o segundo. Mas se essas letras estivessem todas da mesma cor, você não perceberia nenhuma mudança. Seriam B-A-A-T-T. Beleza? Então significa que os anagramas são equivalentes, então eles não podem ser contabilizados. Se a gente fosse contabilizar o total de anagramas da palavra batata, como nós temos aqui 6 letras, seria 6 fatorial. Mas não vai ser 6 fatorial, porque como você percebeu, tanto eu mudando os As de lugar como os T's, eu mantenho o mesmo anagrama. Então eu vou ter uma quantidade de anagramas menor do que 6 fatorial. Então nossa ideia agora é como calcular essa nova quantidade de anagrama, já que vai ser uma quantidade reduzida, uma vez que as letras repetidas eu formo o mesmo anagrama. Então, a gente tem que perceber o seguinte, que eu posso fazer diversas permutações aqui com A e com T e não vou mudar o anagrama. E quais seriam elas? Bem, o A, eu tenho 3 As aqui, então eu posso permutar entre si eles 3 fatorial vezes. O T, eu tenho 2 T's. Então, eu posso permutar os T's 2 fatorial vezes. Então, o total de vezes que eu posso permutar esse anagrama aqui é 3 fatorial vezes 2 fatorial. Significa, então, que eu tenho 3 fatorial vezes 2 fatorial anagramas iguais a esse aqui, porque eu vou só mudar o lugar do A e do T e vou ter exatamente o mesmo anagrama. Eu posso estender esse raciocínio para todos os outros anagramas possíveis da palavra batata. Então, eu posso mudar o B de lugar, mudar o A de lugar e contabilizar que todos eles eu vou ter 3 fatorial vezes 2 fatorial anagramas que não vão ser diferentes, que vão ser exatamente os mesmos anagramas, só porque eu mudei a letra de lugar. A letra A repetida e a letra T repetida de lugar. Se a gente repetir esse exercício, a gente pode, por exemplo, formar essa tabela aqui, ó. Nessa tabela eu coloquei os diversos anagramas possíveis, ó, começando com B e colocando os As e os T's. Depois eu coloquei o B no segundo lugar. Depois eu coloquei o B no segundo lugar e o T na frente. Eu pensei em todos os anagramas possíveis, mas só que esse primeiro anagrama aqui, como a gente viu, se eu permutar o A e os T's, eu não mudo o anagrama. Então eu tenho 3 fatorial vezes 2 fatorial, permutações que não vão alterar o anagrama. Isso para esse segundo, para o terceiro e para todos. No final a gente vai ter K anagramas distintos e 3 fatorial vezes 2 fatorial, permutações entre as letras A e as letras T que fariam esses anagramas se manterem idênticos. Então qual é a ideia? Se eu somo todas as permutações de todos os anagramas possíveis, o que eu vou obter? Eu vou obter o seguinte raciocínio. Que K, que é o número total que eu tenho aqui de anagramas. Então, o raciocínio é o seguinte, se eu somar todas essas permutações que não alteram o anagrama, K vezes, então eu vou somar 3 fatorial vezes 2 fatorial com 3 fatorial vezes 2 fatorial, vou somar isso quantas vezes? K vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial. Isso tem que ser igual ao total de anagramas da palavra batata, que é 6 fatorial. Logo, o número K de anagramas que são distintos, que não vão considerar a permutações aqui dos As nem dos Ts, vai ser 6 fatorial por 3 fatorial, 2 fatorial. Se a gente resolver isso aqui, nós vamos ter
O 6 eu posso fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Cortamos o 3 com 3 fatorial. E o 4 dividido por 2, eu posso colocar aqui 2. Então, vai ser 6 vezes 5, 30, vezes 2, 60. Então, nós temos 60 anagramas da palavra batata, que de fato vão ser distintos, porque não vão, as considerações das permutações das letras repetidas estão todas sendo levadas em conta aqui nesse cálculo. Então, o que a gente fez? Eu somei o total de permutações que não alterariam o anagrama, que seriam as permutações aqui entre os As e os Ts. Então, eu tenho 3 fatoriais permutações entre os As, porque são 3 letras As, e 2 fatorial permutações entre os Ts, já que são 2 letras Ts. Isso para cada anagrama que de fato existe, porque esse é um anagrama e esse aqui é um anagrama de fato distinto desse, porque eu não levo em conta a troca das letras repetidas, eu levo em conta somente a mudança das letras. E as repetidas não vão ser contabilizadas. Aí eu contabilizo eles multiplicando por 3 fatorial, 2 fatorial. Somando todas essas permutações sem alterar o anagrama, eu vou ter K vezes o número de anagramas que de fato existe, vezes 3 fatorial, 2 fatorial. Isso é um número idêntico ao número total de anagramas, porque se eu multiplico por esse cara aqui, aí eu estou considerando todas as permutações dos As e dos Ts, que seriam caso a palavra batata não tivesse elementos repetidos. Mas como ela tem, então a gente passa esse cara dividindo e a gente obtém 60. Então a gente pode generalizar isso para qualquer caso. Então, se eu fosse pegar aqui, digamos, uma palavra, sei lá, que tem 7 elementos, e que desses elementos eu tenho um que se repete 2 vezes e um que se repete 3 vezes. Então, o total de termos seria 7 fatorial por 3 fatorial, 2 fatorial. Então, em resumo, você sempre pega a permutação como se não fosse haver elementos repetidos e divide essa permutação pelos fatoriais do número de elementos repetidos. Então, se eu tenho 3 elementos repetidos, vou dividir por 3 fatorial. Se eu tenho 2 elementos repetidos, eu vou dividir por 2 fatorial. E se aparecer outra repetição lá, sei lá, tem outro elemento que se repete 4 vezes, eu vou dividir por 4 fatorial. E assim sucessivamente. Então, de forma geral, galera, essa é a fórmula da permutação com elementos repetidos. Eu pego o número total de elementos, fatorial, e divido pelo fatorial correspondente ao número de cada elemento que se repetiu. Quantas vezes ele se repetiu. Vamos fazer esse exemplo, então, para a gente ilustrar. Determinar os anagramas da palavra garrafa. Se a palavra garrafa não tivesse nenhuma letra repetida, o número de anagramas seria simplesmente 7 fatorial, já que nós temos 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que, porém, a letra A, ela se repete 3 vezes. Então, a gente precisa dividir isso aqui por 3 fatorial. E a letra R, ela se repete 2 vezes. Então, a gente divide isso por 2 fatorial. Simples assim. Agora, a gente resolve esse fatorial aí. O 7 eu posso expandir ele, então, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, e vou até 3 fatorial, para poder cancelar com 3 fatorial do denominador. 2 fatorial é 2, então eu cancelo 3 fatorial com 3 fatorial. E o 4 dá para dividir por 2, então eu vou colocar aqui 2. Então nós vamos ter 7 vezes 6, 42, vezes 5, 210, vezes 2, 420. Então nós temos aí 420 possibilidades de anagrama para a palavra garrafa, que é uma quantidade menor do que se uma palavra com o mesmo número de letras, só que sem letras repetidas. A segunda questão quer que nós determinemos o número de anagramas da palavra garrafa novamente, só que começando pela letra A. Então a gente vai pegar aqui as 7 letras aqui, né, os 7 lugares das letras da palavra garrafa, só que a gente vai fixar aqui a letra A. Então vai nos sobrar 6 letras. Beleza? Nos sobram 6 letras, sendo que das 6 letras que sobram, uma já vai ser o A. Então o A já está fora. Mas eu vou ter ainda 2 As repetidos e 2 R's que vão se repetir. Então eu vou ter que dividir isso por 2 fatorial, por os 2 As que se repetem, e 2 fatorial para os 2 R's que se repetem. Então fica 6 fatorial por 2 fatorial, 2 fatorial. Simples assim. Uma vez que eu fixei o A, eu tiro essa letra A e trabalho agora com as letras que restaram.
do mesmo jeito, faço a mesma operação. Então, eu pego 6 e abro aqui o fatorial. Vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Sobre 2 fatorial por 2 fatorial. Corto 2 fatorial com 2 fatorial. 2 fatorial é 2, porque é 2 vezes 1. Então, a gente já pode, novamente aqui, dividir pelo 4. Então, fica 2. Nós vamos ter 6 vezes 5, 30. Vezes 2, 60. Vezes 3, 180. Então, são 180 anagramas da palavra garrafa que começam com a letra A. Aí a dúvida que pode existir, eu tenho que multiplicar isso aqui por 3, já que o A são 3 letras A? Não, porque não, tanto faz você escolher um A como o segundo ou o terceiro, eles são indistinguíveis. Então, eu escolho o A uma vez só e faço esse procedimento. Se eu multiplicar por 3, eu vou acrescentar um erro, porque os 3 A's vão ser idênticos, então eu vou estar formando exatamente os mesmos anagramas. Então, como eu quero anagramas distintos, né, o anagrama em si já é distinto, eu só quero formar combinações distintas, então você basta fazer o cálculo uma vez só, porque se você multiplicar por 3, você vai estar replicando o mesmo anagrama. No nosso terceiro exemplo, na figura abaixo, quantos caminhos diferentes podem ser percorridos do ponto A ao ponto B, deslocando-se uma unidade de cada vez para cima ou para a direita? Então, a gente só pode ir para cima ou para a direita. Se a gente for perceber, nós temos 3 caminhos, né, para 3 degraus aqui, unidades para cima e 4 para a direita. Então, a gente pode visualizar o seguinte: toda vez que a gente for, por exemplo, para a direita, eu vou andar aqui distâncias desse. Então, eu tenho 4 distâncias para a direita para andar. E para ir para cima, eu tenho 3 distâncias aqui que eu vou chamar de C, de cima. Então, as possibilidades de A para B seriam todas as possibilidades que eu posso combinar os Cs com os Ds. Então, eu posso primeiro para cima, depois para a direita, depois para cima, direita, direita, direita e para cima. Enfim, eu posso combinar quantas vezes eu quiser. Então, como eu vou andar, se você for perceber, a gente vai sempre andar 7 caminhos. Então, dos 7 caminhos, eu teria 7 fatorial caminhos possíveis para andar. Só que eu tenho 4 caminhos para a direita repetidos e 3 caminhos para cima repetidos também. Então, é um caso de permutação com elementos repetidos. Então, eu pego os 7 fatoriais caminhos totais e divido pelos elementos repetidos, que é 4 fatorial por 3 fatorial. Ao você fazer as contas, você vai pegar 7 vezes 5 vezes 4 fatorial. Dividido por 4 fatorial. Errei aqui, né? 7 vezes 6 vezes 5. Vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Dividido por 4 fatorial e 3 fatorial. O 4 fatorial eu posso cortar com o 4 fatorial. E 3 fatorial, na verdade, é 6, né? Então, eu tenho 7 vezes 6 vezes 5. E 3 fatorial é 3 vezes 2, que é 6. Podemos cortar 6 com 6 e 7 vezes 5 dá 35. Então, nós temos 35 caminhos distintos, uma vez que nossos elementos são repetidos. Tranquilo, pessoal? Então, com isso a gente finaliza aí a nossa parte aí de permutação com elementos repetidos.